mesa. Se pôr o vaso na mesa. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, Maricinha. Mas, Senhor, Vamos ler segundo o livro das Crônicas 7:14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vocês são bem-vindos, vamos adorar a Deus, vamos louvar, vamos, antes de tudo, orar. A Bíblia diz, antes de tudo, que se façam orações. Senhor Deus, agradecemos mais uma vez, nesta manhã, reunir os teus filhos nos seus lares e em outros lugares, para adorar o teu nome, bendizer, agradecer, suplicar o favor do Senhor, as forças do Senhor para nós. Precisamos, ó Deus, da tua bênção, da saúde, sim, meu Deus, da sabedoria, da graça do Senhor, para realizar todos os trabalhos que estão diante de nós. Pai Celestial, abençoe grandemente os trabalhadores, empreendedores, estudantes, autoridades, donas de casa e pastores. Toda a sociedade, toda a população, receba, ó Deus querido, o teu benefício, seja contemplada pela tua bondade. Sobre todos vem a tua bênção, meu Deus, desde a criança até o mais idoso. Todos sejam alcançados por ti. Aos doentes e enfermos, dá saúde e responde a oração das famílias. Deus querido, Deus santo, assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para todos. Vamos louvar a Deus, irmã Alice? vamos. Qual é o hino? 358. 358. Muito bem, vamos cantar e adorar a Deus. Os fiéis oravam unidos no cenáculo ao Senhor, quando foi do céu descido o real Consolador. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. Qual um vento veemente, o poder a casa encheu. Línguas vieram sobre os crentes, mas de fogo lá do céu. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. Noutras línguas sim falarão, como Cristo concedeu. Do Espírito
transbordarão, exaltando o Rei dos céus. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. E batiza cada um. O poder foi prometido para os servos do Senhor, e para todos concedido, se o pedirem com fervor. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. E batiza cada um. Glória a Deus. Batiza cada um com o Espírito Santo. Esta é a promessa. Esta é a Assembleia de Deus. Crê nos dons, na atualidade dos dons espirituais. Pense nisso. Uma maneira prática, personalizada, uma maneira abençoada para você evangelizar. Contribuição com a obra missionária. Você, mesmo aqui, apoiando a obra de Deus em outras partes do Brasil e do mundo. E o envelope da obra local, aqui em Pindamonhangaba, em nossa região, em que você pode manifestar, expressar, depositar a sua colaboração, segundo aquilo que é pesado, irmão. Continue apoiando a obra do Senhor, na evangelização, na contribuição e também na obra social. Sábado próximo, realizaremos o dia da primícia solidária. Nesse dia, das 9 da manhã até as 3 da tarde, das 9 às 15, você terá a oportunidade de apoiar o trabalho social da igreja, minorar as dificuldades pelas quais passam alguns dos nossos, neste momento de desemprego, de falta de oportunidade, e também você tomará a ceia do Senhor. Pão e cálice que serão entregues no próximo sábado, neste mesmo horário, das 9 às 15 horas. Então, a generosidade se encontra com a comunhão e é só bênção do céu para a nossa vida. Sábado que vem, na sede e nas congregações. Qual o próximo hino? 26. Hã? 26. 26. Vamos cantar. Número 26, em nome de Jesus, autoria de Emílio Conde. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se ao triunfal multidão, que cantando aguarde a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, que a terra encherá de belá, e das harpas a doce harmonia, ao passar o Jordão se ouvirá.
mesmo em dores que levam à morte. Se constante não voltes atrás, tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel, o verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar esta glória de além. Não almejas viver, oh amigo, nesta formosa Jerusalém. Deus abençoe, lindíssimo este hino. Ainda vamos cantar, assim? Então vamos cantar mais um louvor a Deus. Deixa eu saudar os irmãos que chegaram, participaram até esse instante e agradecer aqueles que têm compartilhado, têm multiplicado esta mensagem, este culto, este louvor a Deus. No nosso canal do YouTube já passamos de 1 milhão de visualizações ao longo destes anos e vamos dando ainda mais relevância a este endereço abençoado, AD Belém Pinda. Faça parte deste abençoado ministério, divulgando, compartilhando, convidando pessoas para se inscreverem, continuar assistindo não somente esses cultos no lar, os cultos que são transmitidos, cultos presenciais de nosso tempo, as festividades, os congressos. São quase 2.000 vídeos entre pregações, cultos, celebrações, que aconteceram ao longo deste período e que somaram já mais de 1 milhão de pessoas visualizando. Que Deus continue ajudando esta Assembleia de Deus Ministério Belém, porque é a nossa gota para este grande oceano, não é? É uma pequena participação, é verdade, mas é algo que todos nós juntos estamos fazendo para, de alguma maneira, alcançar a população deste mundo. Que Deus te abençoe. Vamos em frente e vamos proclamando as boas novas. Agradecemos a irmã Alice Marques Valadares. Chegou em primeiro lugar aqui hoje, irmã Alice. Deus abençoe, lá de São José dos Campos. Benção, mãe, um beijo. Isso, a nossa querida sogra, né? Altair Tadeu Constâncio, Deus abençoe. Márcia Mariano, muito bem. Tia Fernanda Braga, tem mais, dando uma saudação, bom dia, Pai do Senhor, glória a Deus. Amém. Maria José Silva Souza, Sandra Cristina Torres, lá de Campinas. Pastor Daniel Borges, muito bem. Hélida dos Santos, Cida Santos, saúde, Cida, Deus te abençoe. Juscelia Rocha Braga, lá de Campinas também, professora, Deus abençoe. Janete Alves, mandando a paz do Senhor, juntos adorando a Deus. Está pedindo aqui o hino 193, será que? Ah, muito bem, já está separado o hino. Rosemeire Vieira Osório, saudando, pedindo oração por ela, pelas irmãs Bete e Família e pela Olivete e Família. Ah, entendi. Ela tem 2 irmãs. Está pedindo pelas irmãs e as famílias das irmãs, Bete e Olivete. Muito bem. Deus abençoe. Sandra Cristina mandando parabéns pelo 1 milhão. Lourdes Aprígio, Natanael, Deus abençoe vocês aí do Jardim Resende, que sempre estão com a gente, viu? Deus abençoe grandemente os nossos prezados irmãos. Então, não esqueçam, sábado, dia 25, dia da primícia solidária, em todas as nossas congregações e na sede, Assembleia de Deus, Ministério Belém, tá bom? Aqui de Pindamonhangaba, e continuaremos agora adorando a Deus. Hino de número 193. 193. Vamos lá. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes
confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas do dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Amém. Deus abençoe a sua participação. Queremos saudar, não é, Malicinha? A irmã Nilza. Manda uma saudação para a irmã Nilza. E depois farei outro pedido de oração aqui, que acabou de chegar. Irmã Nilza, um abração, viu? Estamos orando pela senhora, estamos pedindo oração também. Que o Senhor Jesus te dê saúde e tenha um dia alegre na presença do Senhor. Viu, irmã Nilza? Um abração, um beijão. Ana Catarina Guerreiro. E a irmã Ana, um beijo, viu? Ana Catarina. Estamos orando por você também. Que Deus abençoe a sua vida, o Senhor Jesus te dê saúde. E para todos aqueles que estão necessitando, que a gente não se lembra do nome agora, que o Senhor dê saúde, em nome de Jesus. Amém. Malicinha, sempre tem umas tarefas aí durante o dia, né, irmãos? Segundas, quartas e sextas nós estamos aqui para atender os irmãos, servir aos irmãos. Deus abençoe, viu, Malicinha? Bem. Agradecemos a sua participação. Nilde Estevão, Deus abençoe, lá de Moreira César, não é? Pastor Dreiferson, Deus abençoe, lá do Retiro Feliz. Maria Quinha. E o pastor Dreiferson lembrando da necessidade do pastor Durval. Durval, ele congrega lá no Araretama, junto com o pastor Paulo Corrêa, e eu recebi esse pedido de oração, é verdade, preciso divulgar inclusive no grupo dos ministros da Assembleia de Deus, para que vocês orem. Nosso irmão Durval sempre foi um colaborador, não é, da obra de Deus, cooperador fiel ali na nossa Assembleia de Deus, ali no bairro do Araretama, e agora está numa situação de muita necessidade, deve passar por intervenção cirúrgica no coração, e algo urgente. Então, eu peço oração dos irmãos, para que Deus use estes médicos, use todos os recursos da medicina, para que possa sanar essa dificuldade. Durval é o nome dele. Amém, meus irmãos? Não esqueçam disso. Deus abençoe a todos os irmãos. Agradecemos a Marli Lopes, que está participando. Deus te abençoe. A todos vocês que enviam seus pedidos de oração. Joséia, Felipe Godoy,
Leni, Leia, Félix, então, pessoas que estão recuperando e estão em tratamentos ainda. Pedimos oração por essas pessoas, no precioso nome de Jesus. Eu acabo de postar aí, meus irmãos, que nós fizemos uma coleção de todas as mensagens que temos trazido durante esta pandemia. Está aí no YouTube como Mensagens da Quarentena 2020, não é? Mensagens da Quarentena ou na Quarentena 2020. Já foram compilados quase, se eu não me engano, quase 20 desses blocos de mensagens, não é? E cada um desses blocos possui cerca de 5 dias de mensagens. 5 dias. Eu não somei, mas deve ter aí, somando essa coletânea, são mais de 100 mensagens, possivelmente, que estão à disposição dos irmãos, e você poderá assisti-las, não é? Quando desejar, poderá rever, não é? Você entra lá no canal do YouTube e está lá, Mensagens na Quarentena 2020. Aí, quando você abre, entra no vídeo, já começa aparecendo a data daquela mensagem. Depois que termina aquela, já aparece a data e o tema da segunda mensagem. E assim vai, sucessivamente. Cada bloco desse possui 5 dias de mensagem. E nós recuperamos todas elas, colocamos todas em blocos de mensagens, alcançando pelo menos 5 dias. A única exceção está no mês de março, que foi o primeiro mês dessa quarentena. Então, todo o mês de março, depois do dia 20, todas elas estão num bloco só, é o mais extenso. Depois, em abril, maio, junho, não é? Todos os demais meses, de 5 em 5 dias, estão reunidos em blocos, estas abreviadas mensagens, na verdade. Deus te abençoe, faça bom uso, recomende, compartilhe, porque sempre é bom rever a palavra do Senhor, não é verdade? Está lá tudo no canal YouTube, AD Belém Pinda. Deus abençoe a todos. Assim que o nosso irmão Joás terminar de editar todas as mensagens, só estão as mensagens, não estão tudo que fizemos aqui em cada uma das reuniões, não é? Não, estão somente as mensagens. Depois que ele terminar, eu anunciarei novamente para os irmãos que estão todas reunidas. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês que nos acompanham aqui no precioso nome de Jesus. Hoje é quarta-feira, teremos plantão ali na sede e todos são bem-vindos para nós atendermos segundo a sua necessidade. Cultos presenciais estão acontecendo nas nossas congregações e na sede na quinta-feira à noite e no domingo de manhã e à noite. Domingo às 10 da manhã e às 18h30, não é? Então são cultos presenciais. Então é uma gama de oportunidades para que você possa se fortalecer no Senhor durante este período. Como é importante, não é, irmãos? Estar fortalecido no Senhor. Muito importante. Quero lembrar a todos que o nosso templo sede é aberto todos os dias, de segunda a sexta, às 7 horas da manhã. Então, de repente, antes de você realmente começar o seu dia para valer, você pode passar lá na sede da nossa igreja, Rua Cônego Tobias 168. Pastor Marco Maior cuida desse trabalho para nós e abre as portas e fica ali até 8 horas da manhã. Você faz sua oração, sua leitura, sua meditação, não é? Tem todo o templo para você localizar ali um lugar para a sua adoração a Deus, não é? Amplo para que todos possam ser atendidos sem nenhuma aglomeração, tá certo? Nunca esqueça de levar sua Bíblia, sua harpa, a máscara, né? Hoje em dia é um instrumento necessário, né? E levar, se desejar, uma garrafa com água para seu atendimento. Deus a todos abençoe.
Temos um assunto interessante para esta manhã e localizamos o texto inicial em Marcos, capítulo 16. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Evangelho de Nosso Senhor, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16, versos 15 e 16. Marcos, versos 15 e verso 16. E disse-lhes: Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Primeira coisa que eu quero lhe chamar a atenção aqui, não é? Vamos focalizar com bastante cuidado. Está escrito: quem crer e for batizado será salvo. Não é? Não está escrito: quem crer e for salvo será batizado. Então, já começamos com esta maneira, talvez, que alguns interpretam. Alguns interpretam que aqui deveria estar: quem crer e for salvo será batizado. Não. Quem crer e for batizado será salvo. Não é? E aí, nós precisamos agora pensar um pouquinho, afinal, o que significa ser salvo, não é? Fará toda a diferença a gente entender amplamente o que significa ser salvo. Eu vou localizar um outro texto que vai ajudar a gente a compreender isso. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, lembram-se? Pregação proferida por Pedro, o apóstolo. Diz assim, capítulo 2, e o versículo 40. Podemos até ler um pouquinho antes. Depois que Pedro faz a pregação no dia de Pentecostes, ouvindo a multidão que estava ali, que concorreu para ouvir, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Verso 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. É verdade que o desejo do homem, não é? Sem dúvida alguma, não é ir para o inferno, não é? É ir para o céu. É ser salvo dos seus pecados. É trilhar um caminho de uma vida santa. Por isso, muitos pensam que a salvação se trata disso, não é? Escapar do inferno e viver uma vida para agradar a Deus. Mas há um conjunto de informação na palavra de Deus que amplia um pouco mais ainda isso. Se isso já não fosse o necessário, não é verdade? Porém, lá em 1 de João, capítulo 2, verso 15, o apóstolo João, o mesmo que escreveu o Evangelho, em 3 cartas e mais o Apocalipse, ele escreveu assim no capítulo 2 e o verso 15 a 17. Vai ajuntando essas informações que eu estou lhe passando. Vai guardando na sua mente. Não é? A ordem de Jesus para batizar, a recomendação de Pedro no dia de Pentecoste e agora a palavra de João. Jesus, Pedro e João. Vamos lá? Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo,
A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sabem bem os irmãos que Deus colocou o primeiro casal no Éden, deu ordem a eles para cuidar daquele lugar maravilhoso, para obedecer ao Senhor, mas eles desobedeceram. Satanás, através da serpente, entrou naquele lugar, não é? Conseguiu seduzir a mulher e esta ao marido, e enfim, o primeiro casal proporcionou aquilo que se chama a queda. O homem caiu, não é? Por desobedecer a Deus. O Éden, que seria um lugar de delícias, se tornou em um lugar desamparado e agora em degradação, porque o homem precisaria agora trabalhar com o suor do seu rosto, a terra produziria espinhos, não é? Produziria dificuldades, ervas daninhas, e o homem precisaria agora suar para comer o seu pão de cada dia. E isto como uma maldição proferida sobre a terra. Mas vá o irmão acompanhando este raciocínio. Quando Satanás consegue este intento, na verdade, o que acontece é que o homem, o ser humano, passa a viver num mundo que é dominado pelo mal. A natureza do homem e mais a influência do maligno vai colaborando para criar um sistema neste mundo, um sistema mundano de viver, que cada vez mais se afasta de Deus e se aproxima do mal. E tudo isto numa trajetória até chegar ao reino daquele que se chama o Anticristo. A Bíblia diz que o seu espírito já está presente. A rebelião contra Deus, a desobediência sistemática contra Deus, não somente nas coisas declaradamente perversas, nos seus muitos crimes, orgias, nos seus pecados clamorosos praticados pela humanidade, mas até mesmo nas coisas que parecem que não são más em si mesmas, mas que mal conduzidas podem levar o homem a viver uma vida distante de Deus. Porque a questão hoje não é responder à pergunta se isso é bom ou mal, mas se isto me aproxima ou me afasta de Deus. Esta é a questão. E por isso é que João escreve que tudo que há no mundo, aí fala de três coisas: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, também diz o escritor Paulo aos Efésios que o mundo, a carne e o diabo são os inimigos de Deus, são os inimigos do povo de Deus. E por essa razão, nós recebemos esta pressão na vida o tempo todo. Enfim, do que é que nós precisamos ser salvos? Sim, precisamos ser salvos dos nossos pecados, precisamos ser salvos para uma vida que agrade a Deus, mas precisamos ser salvos também para não, de forma alguma, em hipótese alguma, sermos encontrados por Deus ajudando a construir o reino do maligno, o reino do mal, o reino de Satanás. Imagine, os irmãos, que a pessoa possa descobrir que passou a vida toda colaborando para o reino do mal. Fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. E quando a palavra de Deus nos incentiva a esta salvação, é porque esta salvação trata disso. Trata de não vivermos mais debaixo do governo de Satanás. Não somente diz respeito à nossa eternidade com Deus,
mas no aqui e agora, nesse tempo presente da nossa existência, não estarmos mais debaixo do governo de Satanás. E então, Paulo, ele preso lá em Filipos, diz a palavra de Deus, em Atos capítulo de número 16, ele vai pronunciar uma palavra muito acertada, inspirado por Deus. Eu quero que você leia, por gentileza, em Atos 16, verso 30, quando o carcereiro vê o tremor que acontece naquele cárcere, as portas se abrem, os presos são soltos das suas cadeias e ele está pronto a tirar a sua vida. E então, tirando-os para fora, o carcereiro disse para Paulo e Silas: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Hoje em dia, quando alguém nos para na rua e pergunta: o que é necessário que eu faça para me salvar? Como nós conhecemos essa resposta, nós praticamente recitamos essa resposta. Crê no Senhor Jesus. Mas se nós não soubéssemos dessa resposta, talvez a gente não iria tão longe como foi Paulo. Nós diríamos: crê no Senhor Jesus. Mas Paulo, dirigido por Deus, falou uma coisa impressionante. Crê no Senhor Jesus e será salvo, você e a sua casa. Então, não é difícil imaginar que Paulo estava falando ali de uma salvação que tem a ver com a nossa própria vida, o nosso modo de viver. E esse nosso modo de viver não pode estar mais debaixo do domínio do maligno. Então, ele, aquele carcereiro e sua família, na mesma noite foram batizados. E é assim que começamos aqui hoje de manhã. Com a ordem de Jesus, quem crer e for batizado será salvo. Esta salvação, este batismo, melhor dizendo, nada mais é do que a representação quando somos transferidos do reino das trevas para o reino da luz. O batismo marca esta passagem. É muito importante que a gente valorize isso, não é? Não que o batismo tenha o condão de nos dar a vida eterna, porque quantos batizados que infelizmente, a gente não pode testemunhar dizendo: este tem a vida eterna, não é? Quantos? Porém, o batismo cumpre um papel muito importante, porque ele evidencia, não é? Ele existe para evidenciar que a pessoa antes, debaixo do domínio de Satanás, agora foi transferido para o domínio, para o governo, para a direção do próprio Espírito Santo de Deus. Existe uma maneira pela qual Pedro escreveu isso na sua primeira carta. O assunto não pense os irmãos que vamos esgotar aqui nesta apresentação tão breve, mas apenas iniciando, né? Na primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, diz assim o verso de número 20: os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Então, falando da rebelião dos homens, num tempo em que a terra, lembram-se, fugindo ou saindo, ou sendo expulsos do Éden, o homem vai tomar conta da terra, do planeta, não é? Mas agora sob a marca, sob o desígnio, muitas vezes de Satanás. E você vai vendo isso lá no livro de Gênesis, com o que vão realizar Caim e os seus descendentes. Você vai vendo isso perfeitamente no livro de Gênesis. E aquela situação vai se evoluindo até um dia em que Deus diz: chega, o homem não pode continuar vivendo, porque a imaginação dos seus pensamentos é continuamente má. Então, Deus projetou enviar a morte sobre toda a humanidade. Mas havia um homem, né? Um homem chamado Noé,
a quem Deus, que alcançou graça diante dos olhos de Deus, a quem Deus determinou fazer uma arca. Ele obedeceu e ele e a sua família, cerca de 8 almas, se salvaram do afogamento universal. Imagine que toda a população da terra se afogou nas águas do dilúvio. Imagine você isso. E somente uma arca, somente uma embarcação, não é? Movida pela água, a água foi subindo, subindo, subiu tão alto que quando as águas baixaram, esta arca estava no alto do Monte Ararat, que fica lá na Ásia. Estava lá a arca. E aí, diz a palavra de Deus, que Moisés mandou um corvo, depois mandou pomba, não é? Ela voltou com oliveira no seu bico e a paz estava restaurada. Todos os habitantes da terra estavam mortos. É como se Deus recomeçasse a povoação do mundo, com aquela família e com os animais guardados naquela arca. É um recomeço. Mas logo, não demorou muito, aquele recomeço mostrou-se insuficiente, porque a natureza do homem estava contaminada. O pecado entrou por um homem no mundo e passou a toda a descendência. Precisava de uma solução ainda definitiva, que veio a acontecer na pessoa de Jesus. Mas aquele momento vivido por Noé e sua família serviu de figura para a vinda de nosso Senhor. E eu fico pensando como é que Pedro conseguiu, somente pelo Espírito de Deus, identificar isso, identificar esta passagem do reino de Satanás para o reino de Deus através da arca de Noé. Veja só, 1 de Pedro capítulo 3, o verso 20. Olha o que enxergou Pedro, revelado pelo Espírito Santo. Os quais em outro tempo, 1 de Pedro 3 e 20, foram rebeldes quando a longanimidade de Deus, a paciência longa, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8, almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Vou ler de novo. 8 almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora, quando Pedro escreve isso, agora, nestes tempos do Novo Testamento, vos salva. Batismo. Não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Então Pedro acreditava que assim como Noé e a sua família foram salvos pela água, também agora o batismo nos salva. E é nesse sentido que o batismo salva. Que o batismo, que era uma figura, no caso de Noé, uma figura da arca se salvando pelas águas do dilúvio, era uma figura do que aconteceu com o nosso Jesus, tendo sido morto em nosso lugar. E qual é a conexão que faz Paulo a respeito do batismo? Ele diz em Romanos capítulo 6, o verso 3 e o verso 4, não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Então, a ligação que Pedro viu do salvamento daquela família nas águas do dilúvio é aquilo que acontece quando nós mesmos, agora, não é? Somos salvos, somos transportados do reino das trevas para o reino da luz, somos salvos, não é? Através das águas do batismo, que é uma figura
não é? Daquilo que realmente aconteceu e que Jesus fez por nós. E Pedro, quando escreve isso, ele fala da indagação de uma boa consciência. O homem é alertado pelo Espírito Santo de Deus para ter uma vida agradável a Deus. A sua consciência é despertada para isso. E diz aí como é que isso acontece: pela ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição do Senhor faz com que a gente tenha um novo poder, uma nova descoberta sobre a nossa vida. E já vou terminando. E diz ainda o versículo 22, 1 de Pedro 3 e 22, o qual está à destra de Deus, Jesus está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-lhe se sujeitado os anjos, as autoridades e as potências. Que texto extraordinário, hein? Como Deus fez com Pedro. Escreveu uma coisa dessa grandeza. O qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, as autoridades e as potências. Então, é isso mesmo que aconteceu. Eu e você estávamos debaixo do governo de Satanás e Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora estamos debaixo do poder de Deus. E este poder está manifestado aqui, 1 de Pedro 3 e 22. O poder de Deus que está em Jesus. E Deus sujeitou a Jesus todos os poderes, todas as potências, todos os anjos, todas as autoridades. Não é maravilhoso isso? Que você vivia debaixo do governo de Satanás e agora está debaixo do governo de nosso Senhor? Repetindo agora e já concluindo, pelo menos por esse instante. Quem sabe a gente continua no horário da noite, às 19 horas, sobre esse importante assunto, o valor deste batismo. Vamos continuar à noite. A arca vai subindo e quando ela vai subindo, tudo que há naquele mundo de Noé vai ficando submerso. Quando a arca está lá em cima e ela vai repousar no monte Ararat, diz então a palavra de Deus que a água volta aos seus lugares, aos leitos dos rios, aos seus lugares normais. Todo o mundo de então passou. E agora Noé, com a família e aqueles animais, vão repovoar o mundo. Vão voltar a fazer o mundo voltar a uma normalidade. Tudo isso é figura do que acontece com a gente. Quando a gente é deitado nas águas do batismo, ué? Aquilo que era mundano na nossa vida, aquilo que não agradava a Deus em nossa vida, vai ficar submerso lá na água. E quando nós levantamos como aquela arca, sem a lembrança, ou melhor dizendo, sem a influência daquele mundo de então, onde a gente viveu. Vamos continuar esse importante assunto. 19 horas. Vem com a gente, nós vamos ver a importância dessa maravilhosa salvação que o Senhor deu para todos nós. Amém? Quero agradecer que estiveram com a gente aqui nesta manhã. Dolores Braga, Marcos Elinévios, Norma Cristina, Alex Domingos e Kelly, Marina Cristina, Raquel Lopes e Narciso Mesquita. Atrasei, mas compartilhei. Obrigado, Narciso. Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Tenha um excelente dia. Seja abençoado nos seus trabalhos, negócios, afazeres, na vida doméstica, em qualquer atividade. Tenha a bênção de Deus durante esse dia, sabendo que você agora está debaixo do governo do Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus, que assumiu todo o poder no céu e na terra, agora pelo seu Espírito é que dirige a sua vida. Confie nisso. Senhor da igreja, nós louvamos, adoramos e bendizemos o teu nome. E agradecemos mais esse encontro neste culto no lar. Pedimos a tua bênção sobre teus filhos e sobre tuas filhas, que todos sejam guardados, abençoados por ti. Tenham um dia abençoado pelo Senhor em todas as atividades que realizarem. E estejamos debaixo de toda a armadura divina, protegidos, guardados, sim, meu Deus,
Deus querido e santo, combatendo o bom combate. Nós precisamos do Senhor, precisamos de saúde e pedimos em favor do Durval. Durval, nosso irmão que está ali hospitalizado, passa por cirurgia. Seja, ó Deus querido, abençoado nessa cirurgia e, ó Deus querido, recuperado na sua saúde plenamente. E agradecemos em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Todos digamos amém. Até 19 horas, permitindo Deus.